Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos começando mais um dos nossos diálogos aqui, falando um pouquinho de conjuntura política nesses tempos de pandemia. Eu queria agradecer as pessoas que estão se achegando, entrando para conversar com a gente, né? Sempre um prazer poder contar com vocês aqui. Eu creio que a gente tem muito que conversar hoje, né? Há alguns desafios no horizonte em termos de interpretação. Eu creio que os últimos dias foram bastante agitados. O fim de semana foi bastante agitado, teve muita coisa acontecendo. E então a gente quer fazer esse diálogo. Eu creio que antes disso também, eu queria pedir, por favor, para que vocês sigam a minha página aqui no Instagram, Creomar de Souza. Tem também a nossa página no Twitter, Creomar de Souza. Peço para que vocês sigam a página da nossa consultoria, que é a Dharma Politics, aqui no Instagram, Dharma Politics no Twitter. A gente tem feito um trabalho para entender essas situações, entender essas questões. E peço também que você mande o seu coraçãozinho aqui, vamos encher essa live de coraçõezinhos, e que, por favor, vocês encaminhem essa live para sua lista de seguidores. Tem uma setinha aqui embaixo onde você pode encaminhar isso para os seus seguidores. Isso quer dizer, as pessoas podem saber que a gente está fazendo esse papo, né? Tão importante, tão interessante, tão proveitoso. Então, e por que eu estou pedindo isso para vocês, gente? Porque o Instagram é bastante agressivo com aquele conteúdo que não é pago. Isso quer dizer, o conteúdo que não é remunerado, né? E nós temos feito esse projeto aqui numa lógica de conteúdo com crescimento orgânico. Então, para bater o algoritmo é realmente muito complexo, mas eu acredito que a gente consegue crescer com esse apoio e esse aporte de vocês. A gente tem aumentado o número de seguidores, a cada dia tem mais gente participando desse nosso papo. Então, é contando com o apoio de vocês, sempre ao meio-dia, de segunda a sexta, que a gente quer fazer esse processo se tornar cada vez mais impactante, que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas. Então, eu peço a sua curtida, eu peço que você siga na página, eu peço que você encaminhe aos seus amigos, tá bom? E depois, se você não conseguir assistir aqui, a gente sabe que é a hora do almoço, né? Apesar de que para mim é uma alegria enorme ter vocês como companhia na hora do almoço, a gente sabe também, tudo fica disponível no nosso canal no YouTube. Tem um canalzinho no YouTube, Creomar de Souza, você pode entrar lá, todas as lives estão lá elencadas para que vocês possam acompanhar, tá bom? Aquilo que a gente já conversou em outros dias, né? Eu creio que esses são os nossos recadinhos iniciais. E aí, qual é o nosso grande foco de diálogo hoje, né? Qual é o nosso grande desafio? Nosso grande desafio hoje é tentar entender mais olha aí, fazendo almoço e escutando a análise. Obrigado, Lidiane. O que você está fazendo de almoço aí? Conta pra gente. Um grande desafio da nossa análise hoje é entender o que está acontecendo, né? E o que nós vimos nesse fim de semana? Nós vimos mais um fim de semana bastante emocionante e complexo em termos de interpretação da realidade política brasileira. O fim de semana foi basicamente marcado, né, por uma ação do presidente da República, em que manifestações foram convocadas por apoiadores do presidente, né, alguns bem próximos dele, no sentido de construírem uma pressão sobre o Congresso Nacional, uma pressão sobre outras instituições. E aí, uma fala que começou a ficar muito recorrente nessas manifestações, Brasil afora, foi a ideia da intervenção militar, né? E a ideia do afastamento do Rodrigo Maia, da presidência da Câmara, o afastamento do STF, do jogo político institucional. Pois bem, esse componente ficou muito visível, mas tem outro componente importante que envolve o porquê das manifestações terem acontecido ontem. 19 de agosto é o dia do Exército, gente, né? Então, tem uma lógica simbólica que é dizer o quê? A manifestação é de um presidente que é nacionalista, patriota, contra um sistema político que não o deixa trabalhar, por assim dizer, e aí a gente vai entrar na questão do isolamento social e da pandemia, né?
que não o deixa trabalhar, mas ela apoia um ente político, um ente institucional específico, que são as Forças Armadas, né? Nossa, fiquei com água na boca aqui, viu? Frango agridoce com abacaxi e salada, excelente. O que nós temos então? O que nós percebemos então ontem? O presidente Bolsonaro, dentro daquela lógica, e aí a gente faz uma retrospectiva. Qual foi o impacto político, o evento político mais importante da semana passada? A saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a chegada do novo ministro Nelson Teich à pasta da Saúde, né? E, de fato, isso é importante porque levantou algumas perguntas na nossa reflexão da semana passada, que alguns de vocês fizeram sabiamente. Tem uma turma que está aqui todas as semanas, eu agradeço, todos os dias da semana, eu agradeço, que é o seguinte: a pergunta fundamental era: Bolsonaro ia às ruas para provocar o Mandetta apenas, ou Bolsonaro ia às ruas porque era parte da estratégia dele, né? E ontem nós tivemos essa resposta. Bolsonaro vai às ruas porque é parte da estratégia dele. Isso quer dizer, e qual é essa estratégia, gente? Bolsonaro está jogando uma estratégia de 2 polos hoje, né? No primeiro polo, é focar com muita energia a sua ação política para manter o seu grupo de apoio mais rígido, mais coeso. Isso quer dizer, você pega ali, sei lá, vamos trabalhar com a ideia de que você tem o bolsonarismo, que é 1/3 do eleitorado, e dentro desse terço do eleitorado tem uma fatia dele que é o núcleo duro desse eleitorado, né? Vamos dizer aí que, em termos totais, vai ser uns 12 a 15% do eleitorado nacional. Esse é apoiador mais rígido do Bolsonaro, né? Então ele tem que centrar fogo nesse pessoal para ele não perder esse contato direto. E por quê? Porque entendam o seguinte: esse grupo não é uma maioria dentro do eleitorado, mas ele é uma minoria bastante organizada, bastante coesa e que faz muito barulho. E aí entenda o seguinte: enquanto a maioria das pessoas que pode tem ficado em casa e evitado aglomeração social, esse grupo político não tem tido nenhuma dificuldade de ir às ruas e manifestar seu apoio ao presidente. E eu não vou entrar na questão de saúde pública, dos riscos que eles correm, que eles colocam a si mesmos e colocam outras pessoas. Eu não estou entrando nisso. Não é uma live de saúde pública, né? É uma live de análise política. Então, esse pessoal vai para a rua e faz barulho. Essa é a primeira parte da estratégia. A segunda parte da estratégia é usar esse barulho como elemento de fustigação da capacidade de ação do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. E como o Bolsonaro está fazendo isso? Ele tem recebido, de maneira muito discreta, quase ninguém noticia, né? Ele tem recebido parlamentares e líderes políticos dos partidos de centro, né? Que é o famoso centrão. Você lê no jornal lá, Centrão. Quem são esses caras? São os partidos que não estão nem na oposição, nem na situação. É um grande bloco de parlamentares, uma quantidade grande de parlamentares, que é quem consegue, de fato, aprovar ou não aprovar coisas na Câmara e no Senado, né? Então, o que o Bolsonaro tem feito? Ele tem conversado e convidado essas pessoas para conversar, no sentido de dizer o quê? Olha, o Rodrigo Maia, o pacote de bondades do Rodrigo Maia, e a gente vai falar disso daqui a pouco, tem como objetivo fundamental criar dificuldades para mim, né? Eu, presidente da República. Só que esse pacote de bondades vai ser vetado, eu vou lidar com esse desgaste, mas eu tenho apoio popular, né? E aí o que a gente tem visto nas métricas, o apoio popular a Bolsonaro não tem derretido porque o isolamento social tem funcionado. À medida que o isolamento social tem funcionado, a curva de crescimento da pandemia tem sido menor em uma série de cidades, a diminuição dessa pressão em uma série de cidades vai jogar a conta da pandemia no colo de governadores e prefeitos e possivelmente a conta da recessão sobre eles também. Então, qual é a estratégia? O primeiro ponto é manter a militância coesa, fazendo barulho, mandando mensagem, até soltando frases como por uma intervenção militar e por aí vai, porque a ideia é essa, a militância está lá para isso. O presidente, de outro lado, tenta dialogar com lideranças partidárias oferecendo cargos de segundo escalão,
né? Isso quer dizer, ele não vai oferecer ministério, ele não vai oferecer vaga no STF, porque se fizer isso, nesse exato momento, a militância perde a crença na capacidade do presidente de romper com a velha política, que é o argumento. E aqui a gente entra num elemento importante, que é a fala de ontem do presidente na frente do QG do Exército. Aí a gente tem, então, simbologias, né? Quais são as simbologias? A primeira simbologia é manifestação de apoio popular. A segunda é a ideia de autossacrifício, né? O presidente e aquele grupo que está na rua estão se sacrificando para enfrentar um inimigo comum. Qual é esse inimigo comum? De um lado, né? De um lado é a ideia de pandemia, que eles acreditam que é falsa, né? Há um negacionismo inerente aí, e isso tem acontecido nos Estados Unidos também, tá? Há um negacionismo inerente a isso, e de outro lado, há a percepção de que, a ideia da pandemia foi construída pelos velhos políticos, que tem como pano de fundo, a ideia de tirar poder e capacidade de ação do presidente e transformar o Brasil numa espécie de ditadura, porque você impede que as pessoas trabalhem e vão às ruas. Essa lógica coloca o presidente, então, em uma situação em que ele sobe em um carro, né, em uma viatura, né, e se coloca como uma espécie de mártir da democracia. Estou aproveitando o comentário aqui do amigo. Ele é um mártir da democracia e diz, olha, acabou a bandalheira, eu obedeço ao povo, contem comigo e daqui por diante somos nós contra eles. Ok? Isso está feito, a fala está posta. Aonde a fala é feita? Na frente do QG do Exército, porque há um clamor de que o Exército assuma um lado, né? Ela é feita no dia do Exército e ela é feita de frente para uma turba, todos usando uma simbologia de bandeira do Brasil, camisa do Brasil, por aí vai, como a gente tem visto das eleições para cá, né? Uma tomada de posse desses símbolos nacionais pelo bolsonarismo como plataforma política. O que acontece? Qual é o resultado disso? De maneira muito clara. O resultado desse processo é que, à medida que essa fala é feita e ela repercute, a sociedade entra em polvorosa, né? E aí a gente tem duas interpretações acontecendo, né? Via de regra. Uma interpretação de um lado diz, olha, isso é muito perigoso, vai ser construído o presidente está fazendo um ensaio autoritário. E isso não deixa de ser verdade. De outro lado, tem uma outra interpretação que diz, olha, isso aí é só o presidente, ele é assim mesmo, e não foi o presidente que falou que queria um golpe, foram as pessoas, né? Eu ouvi uma expressão, inclusive, que foi, isso aí é meia dúzia de tia de WhatsApp com cartaz, não é o presidente. Né? Isso também tem um componente de verdade. Então vamos tentar entender cada um desses componentes. Do primeiro lado, né, quando a gente está falando da questão que envolve o perigo desse processo e o apoio explícito do presidente a esses processos. De fato, o presidente entende, a partir da leitura da pandemia, da recessão, de tudo que vai, que a saída para ele é uma saída eleitoral. Isso significa dizer, ele tem que construir uma ideia de confronto contra as realidades postas, e esse confronto contra as realidades postas, na percepção dele, do seu grupo tomador de decisão, é a única chance que ele tem de tentar uma reeleição em 2022. Para isso, ele faz o quê? Ele puxa a corda. Puxa a corda e põe gente para falar por ele. Os manifestantes falam por ele. Né? O presidente nunca vão tirar uma foto do Bolsonaro com uma faixa dizendo por um novo AI-5, por uma intervenção militar. Ele não vai fazer isso, né? Mas de fato há um interesse de que esse grupo político faça isso para mandar um recado para o Congresso. E por quê? Porque à medida que esse grupo político constrói essa narrativa, a militância constrói uma narrativa que é baseada na ideia de confrontação e de que é Bolsonaro contra o sistema, essa narrativa cola em pedaços específicos da sociedade, principalmente nos mais pobres. Porque aí vamos lembrar o seguinte, o Brasil é um país continental. Há municípios nesse país que não estão ainda afetados pelo Covid-19. E talvez nem sejam afetados nessa primeira onda, sejam afetados na próxima onda, né? Nesses municípios, os mais pobres, se esse município está inserido em um estado que tomou decisões de emergência, os mais pobres acham que não há motivo para ficar em casa. E aí ele está pressionado pelas circunstâncias econômicas. Né? O que vai acontecer então? Nesses lugares, a narrativa cola. À medida que a narrativa cola, de fato, o presidente ganha espaço e monopoliza
a interpretação sobre o fato. E aí o outro, ele acredita que o outro elemento fica mais evidente, fica mais fácil, que é o diálogo e a negociação com parlamentares, tá? E aí a gente vai só na primeira pergunta aqui, lembrem, podem ir mandando as perguntas e a gente vai respondendo. Tem um primeiro comentário. O bolsonarismo não existe, é uma junção de grupos que o apoiam, concorda? Ele é uma figura decrépita e enfraquecida, mas há grupos que o sustentam nesse devaneio de ruptura democrática. Ou é jogar para a galera e garantir, garantir o apoio dos apolíticos. Então, eu creio que o bolsonarismo é um instrumento em construção, Elisa. Eu não posso dizer que ele inexiste. Eu acho que ele é, como o petismo, por exemplo, ele é heterogêneo, né? Se a gente voltar lá, quando o Lula no poder, no início dos anos 2000, o PT tinha 13 correntes internas, de trotskistas a sociais-democratas, né? E todos eram PT e todos estavam amalgamados em torno da figura do Lula, que era o que dava consenso. Hoje me parece que o caminho narrativo do bolsonarismo é muito semelhante em tentar fazer esse percurso. Qual é a diferença fundamental? A diferença fundamental é que enquanto o PT chega ao poder depois de 20 anos de militância, o bolsonarismo chega ao poder depois de alguns meses de militância. Então eles vão tentando construir isso com o carro em movimento. Isso quer dizer, eu estou montando o carro, mas o carro está na estrada. Então tenho que construir essa lógica. E aí quais são as colas, né, desse processo? Uma dessas colas é o olavismo, né? Os cursos do Olavo, a ideia da narrativa, né? E nesse aspecto é bastante importante entender esse efeito sanfona narrativo, que significa dizer o quê? No domingo o presidente puxa a corda. Na segunda de manhã ele retrai e corta alguém da multidão. Não sei se vocês viram um vídeo que na saída do Alvorada hoje de manhã, em que alguém fala, fecha o STF, e aí o presidente diz, ninguém vai fechar o STF aqui, eu sou favorável à democracia acima de tudo. Entende? Esse efeito sanfona vai acontecendo o tempo todo porque o bolsonarismo é uma plataforma política em construção. A questão fundamental é saber se a plataforma política consegue passar pela tempestade e se consolidar antes de perder o poder. Esse é um ponto fundamental hoje. E aí isso vai no segundo aspecto, eu espero ter te respondido, qualquer coisa tu joga uma nova pergunta aí. E aí a gente vai no segundo aspecto. E o segundo aspecto é o quê, gente? É a necessidade que o Bolsonaro tem nesse exato momento de angariar suportes e apoios políticos. Né? Essa necessidade de angariar suportes e apoios políticos tem um problema fundamental, que é o quê? Quando você pensa em quantos deputados bolsonaristas foram eleitos, a gente vai colocar a conta por volta de 54, 53. Né? São 513. Depois, o que acontece? Bolsonaro sai do seu partido, que é o PSL. Sai do partido, vai construir algo novo que não está pronto ainda. Né? De outro lado, Bolsonaro monta um ministério sem fazer concessões em termos de coalizão política. Isso gera um novo problema também. E aí você chega agora nessa situação em que, e isso é um dado importante, tá? O Brasil é o único presidencialismo democrático do planeta onde o parlamento assumiu a prerrogativa de tentar resolver a questão da pandemia. Em todos os outros presidencialismos do planeta, está na mão do executivo. Né? E por que aqui foi para a mão do legislativo? Porque esse comportamento dúbio do presidente e a leitura do presidente e do seu núcleo político de que não adiantava tentar enfrentar a pandemia, porque eles iam perder. Então o importante era ter uma narrativa de proteção econômica para evitar a recessão posterior e ele não pagar o preço, deixou os parlamentares em pânico. E à medida que os parlamentares entraram em pânico com a ameaça humanitária representada pela pandemia, sobretudo porque receberam enorme pressão dos governadores e dos prefeitos, o parlamento começou a mexer, começou a agir, começou a aprovar as leis. Por quê? Porque o executivo estava em alguma medida paralisado. Né? Esse processo é fundamental para a gente entender o segundo elemento. E o segundo elemento é o quê? Essa tentativa do Bolsonaro de cooptação de apoio parlamentar. E aí tem uma figurinha interessantíssima como sinal disso, que é, desde a semana passada, o fato que o Roberto Jefferson, se você é muito jovem e não se lembra, depois você vai no Google e procura Roberto Jefferson Mensalão. Roberto Jefferson é a liderança política que denunciou o escândalo do Mensalão, do qual o partido dele fazia parte,
e depois sofreu uma série de condenações e tal, e ressurgiu agora se colocando em apoio a Bolsonaro, né? Só que o bolsonarismo, como plataforma, execrava Roberto Jefferson como figura política. Então a gente tem um problema. Tô abrindo a janela aqui um pouco, gente. Ficou quente, fui falando rápido e gesticulando, né? E aí isso gerou um problema. Como assim o governo agora está recebendo apoio do Roberto Jefferson? Isso é sintomático de quê? Isso é sintomático do esforço que o presidente tem feito de construir pontes de diálogo com esse centro que vive a busca de cargos, por assim dizer, né? A literatura de ciência política mostra que você tem algumas divisões clássicas dentro do parlamento. Você tem aquele cara que vota de convicção sempre contigo, tem aquele cara que vota de convicção sempre contra você, e tem aqueles caras que são indecisos, e nesses indecisos tem uma galera que pode ser cooptada via cargos públicos. Então, o Bolsonaro está querendo oferecer cargos públicos de segundo escalão para essa turma. Vai funcionar? É cedo dizer. E é cedo dizer por quê? Porque não é a primeira vez que Bolsonaro faz esse tipo de aceno, e em todas as outras vezes ele voltou atrás. E ele voltou atrás por quê? Porque na hora de escolher entre a militância e o apoio político institucional, Bolsonaro sempre vai escolher a militância. Porque a militância, mesmo sendo minoria, é muito organizada e faz muito barulho. E esse barulho é o que impede, na percepção desse grupo bolsonarista, o desdobramento dessa crise em alguma situação que gere um processo de desgaste ou de eventual impedimento do presidente. Por quê? Porque para ter impeachment, por exemplo, você precisa de falta de apoio político, de uma situação política e social bastante grave, né? Sei lá, uma crise econômica, e falta de apoio das ruas. O apoio das ruas de Bolsonaro ainda não desidrata. E à medida que não desidrata, ele se fia nisso para construir a sua ação. Espera aí que tem dois comentários, tem um comentário e uma pergunta. Vamos ao comentário. Interessante, o que me preocupa é o flerte com a ruptura democrática. E me parece que há questões para além da análise amalgamento ou bolsonarismo. Coisas como fake news. Então, espera aí, deixa eu ver. O flerte com a democracia é parte do jogo, é parte da estratégia, né? E o flerte antidemocrático, melhor dizendo, é parte da estratégia. Efetivamente, há um esforço do presidente de puxar a corda e trazer a corda de novo. Por quê? Porque essa disfunção, essa disfuncionalidade é vantajosa para ele. Porque em algum sentido mostra e alimenta a narrativa de que é ele contra o sistema. E aí, a gente conversou isso em lives anteriores até, não importando o que aconteça como desdobramento disso no ponto futuro, ele sempre pode construir a narrativa de que não deu certo, porque de fato ele foi impedido de atuar, né, pelo sistema político. Inclusive, uma das peças que fazia convite para essa manifestação do dia 19 era uma foto do Bolsonaro com uma animação como se ele chorasse, e com os seguintes dizeres, tá? Ou você me ajuda a derrubar o sistema, ou o sistema faz tudo voltar a ser como antes. Então, esse é um elemento. Especificamente sobre fake news, se você me permite, eu acho que a gente tem que conversar um dia só sobre fake news e o impacto de fake news e de militância virtual no ambiente político, né? Mas tem esse componente também, tem esse componente de fake news que é inegável, né? Que é um fenômeno que no Brasil é muito, muito forte. E aí uma diferença entre Brasil e Estados Unidos é que nos Estados Unidos isso é muito via Twitter, né? No Brasil é muito via WhatsApp. Tanto que o WhatsApp tomou algumas medidas agora, como o fato de que você só consegue encaminhar mensagem para uma pessoa, tá? A ferramenta está tentando reagir porque acha que a situação é grave, tá bom? Vamos lá, aí tem mais uma pergunta aqui. Mais pressão sobre as instituições? Ontem teve live bolsonarista acusando Maia e o Congresso Nacional de motim contra o presidente. Na manifestação Bravatas, ruptura, AI-5 e militares. Então, eu creio que é mais pressão sobre as instituições, né? E esse é um ponto importante. O que acontece? Qual é uma narrativa que o bolsonarismo construiu, né? E que é bastante forte, que tem bastante impacto, sobretudo diante dos mais humildes, tá? É a frase que diz o seguinte: quero ver fulano andando nas ruas como presidente, né? Isso serve para o Rodrigo Maia, isso serve para os ministros do STF, isso serve para o Alcolumbre, isso serve para todos os representantes políticos. A ideia é, você lança um desafio que é, eu quero ver esses caras andando na rua, porque eu ando na rua, eu não tenho medo.
Você lança o desafio para esses caras irem para as ruas. Você sabe que eles não vão para as ruas. Primeiro porque tem uma lógica de isolamento social que é muito séria, muito importante, e ninguém quer ser visto como irresponsável nesse grupo. Segundo, isso tem muita repercussão nas classes mais baixas, porque gera uma percepção e espalha uma percepção que é muito forte no curso da história política brasileira, e aí vem, Bolsonaro não é o primeiro a se utilizar disso, de que os políticos não se importam com os mais pobres. E aí está o ponto em que eles acreditam, que o bolsonarismo acredita que esse componente vai gerar uma torção e a possibilidade de passar pela tempestade. Né? E aí vem, essa passagem pela tempestade dá a possibilidade de você forçar inclusive a barra no que a Elisa acabou de comentar aqui, que é a ideia do flerte antidemocrático, que é um flerte. E que por ser flerte não é evidente. Você faz um efeito sanfona, né? Eu queria ter feito uma dobradura de papel, esticando e soltando, mas eu não sou muito bom com trabalhos manuais, então eu desisti. Mas imagina uma sanfona. O que a gente tem é isso. Uma hora aperta, outra hora distende. Uma hora aperta, outra hora distende, para ver quem cede primeiro. E aí, nesse aspecto, com esse aspecto, vem em mente um elemento muito importante, gente, da teoria política, que é a percepção do jogo da galinha. Já ouviram falar no jogo da galinha? O que é o jogo da galinha? Dois caras em carros, indo um em direção ao outro, até a hora que um dos dois cede e alguém é vencedor. O que a gente tem em termos de cenário político hoje no Brasil é jogo da galinha. Né? O presidente puxa a corda e flerta, porque ele sabe, né? E essa leitura é precisa do núcleo político do governo Bolsonaro. Eles sabem que ainda não há condições, né? Tanto externas quanto internas em termos das instituições, para qualquer tipo de conversa que envolva um eventual processo de impedimento contra o presidente. Então, como eles têm essa percepção muito clara de que essas condições não existem, qual é a estratégia? Eu posso continuar com a bravata. Porque não existe essa condição. Não tem consenso dentro do parlamento. A base de apoio popular não desidratou a ponto. Não tem uma tragédia econômica, então eu posso ainda, né? Não tem uma tragédia econômica ainda, eu posso fazer isso. Né? Então, esse é o ponto. Isso é importante, né? Aí tem uma pergunta aqui. Bolsonaro advoga um golpe militar ao atacar as instituições? E essa pergunta é excelente. E ela tem um componente bastante interessante, que é: ele não advoga pessoalmente o golpe, né? Mas ele deixa que as pessoas falem abertamente, e eles não usam o termo golpe, né? Eles usam um termo que é intervenção militar constitucional, e nesse fim de semana surgiu um termo novo que é intervenção militar constitucional com Bolsonaro no poder, né? Essa disfuncionalidade é dentro exatamente dessa lógica que eu estou explicando, que é você aperta e distende para ver quem cede primeiro. Né? E é disso que a gente está tratando hoje. E aí vem, qual é a armadilha dessa narrativa e qual é a armadilha desse jogo? Né? A armadilha desse jogo é que se as outras forças institucionais, por exemplo, a Câmara e o Senado, ou o STF, tomam uma decisão precipitada, no sentido de dizer, não, vamos para o impedimento porque o presidente construiu o crime de responsabilidade. Antes da hora, enquanto o presidente ainda tem força e respaldo político, é tudo que Bolsonaro quer. Porque entendam, a confrontação, neste momento, é um elemento de diversionismo para tirar de foco o fato de que o executivo assume para si que não tem condição de lidar com a pandemia e com a recessão a posteriori. Entende? Então eu vou para o confronto porque eu não quero lidar com o principal, eu quero lidar com o acessório. O acessório é flerte antidemocrático, o acessório é o presidente da Câmara está contra mim, né? Então isso cria uma lógica. E aí vem um outro ponto importante. Vamos lembrar o seguinte: o presidente em nenhum momento
revogou os decretos de calamidade pública, né? Os decretos federais, eu não estou falando da decisão do STF, né? Estou falando daquilo que foi ação da própria presidência da República, dizendo, olha, tem uma situação de calamidade pública. E não faz isso por quê? Não faz isso porque é parte da alimentação do jogo dúbio. Ele sempre pode dizer, olha, eu não reverti nenhuma lei, né? Eu só acho, e essa é a narrativa, eu só acho que governadores e prefeitos não conversaram comigo sobre a questão, então o efeito seguinte à pandemia, que é a ideia da recessão, né? O efeito seguinte da pandemia não é responsabilidade minha, é responsabilidade deles. E aí vamos lembrar o seguinte, esse tipo de narrativa gerou um racha entre os governadores. Ontem o Conselho dos Governadores fez uma manifestação, uma carta em favor do Congresso Nacional e do STF. 20 governadores assinaram, 7 governadores ficaram de fora. Por quê? Porque acham, né, que há uma chance do presidente ganhar a queda de braço, estão de olho nesse eleitorado do presidente, em seus próprios projetos eleitorais também, né, e não querem ficar no fim da fila em termos de distribuição de recursos a posteriori. Então, isso também é um ponto, né? E aí vem uma pergunta, né? E os militares, eles também estão com um flerte antidemocrático? Então, essa pergunta é muito boa. Um ponto fundamental, o que a gente levantou ontem, conversando com algumas fontes, né? Após a ação do Bolsonaro no QG do Exército, é que ele não comentou, ele não avisou para os militares que faria aquilo, tá? Então, ao não avisar, ele fez, isso deixou os caras chocados, um tanto quanto assustados, porque ele colocou o exército no meio de uma enorme confusão, né, que envolve essa questão dos cartazes do AI-5. A manifestação mais contundente de egressos das Forças Armadas que a gente identificou hoje, que identificamos ontem ainda, foi do general Santos Cruz, dizendo, olha, o exército não entra em picuinha, o papel do exército é constitucional, a gente sabe muito claro, né? Agora, o que a gente precisa compreender também é que muito desse flerte vem por duas convicções, né? Uma foi dita aí acima, que é o fato de que o presidente sabe que o Congresso não tem, nesse momento, e o STF não tem condição alguma de fazer um processo de impeachment contra ele. E a outra é o fato claro também que o Congresso e o STF sabem que o presidente não goza de amparo dos militares para alguma ação autoritária. Então, por isso que eu estou dizendo, é um chicken game, é jogo da galinha. É forçando e distendendo, é forçando e distendendo. Aqui a gente tem mais uma pergunta, vou ler, tá? Até que ponto toda essa polarização, presença do presidente na manifestação do fim de semana, pode abalar a democracia brasileira? Então, abala porque gera confusão interpretativa, né? Eu creio que todo elemento aí todo elemento que gera problema nesse processo todo que a gente está vivendo é o fato de que você gera uma enorme confusão interpretativa. E aí, voltando para o nosso tópico, que é pensar a conjuntura em tempos de pandemia, a gente pode dizer que o resultado fundamental disso é que as pessoas que estão fora desse jogo decisório não sabem como agir, né? Esse choque entre o presidente, o Congresso, o STF, as instituições, as pessoas na rua, gera um enorme grau de incerteza, e esse enorme grau de incerteza gera fundamentalmente enormes dúvidas sobre as medidas a serem tomadas. Por exemplo, aqui em Brasília, ontem mesmo eu fui visitar minha mãe, estou fazendo isso com um espaçamento de tempo muito maior do que o que eu desejaria. Tinha muita gente na rua. E tem muita gente na rua por quê? Porque toda essa ideia de uma confusão interpretativa, a utilização de notícias que não têm respaldo, né? Fake news, a venda da ideia de que tem um processo de limitação das liberdades em foco, graças a essas ações dos governadores, gera muita confusão. E essa confusão tem um impacto. Tá? Aí tem um comentário aqui do Guinter, que é professor da Federal de Santa Maria, né? Meu amigo, nossa cultura personalista desafia a impessoalidade das instituições. Inclui não apenas o Congresso, mas também o Exército, sem sombra de dúvida. A gente tem um caminho que é de uma tradição
de instituições funcionando pouco. E aí, nesse aspecto, gente, vamos lembrar o seguinte: eu vou pôr 2 dicas de leitura depois lá no Stories, tá? Uma é do Jones e outra é do Ostrom. E uma questão fundamental que sai disso é: nenhum ente político é irracional, tá? É a dica do Jones. Todo ente político tem racionalidade, só que essa racionalidade é limitada pelas suas próprias emoções. Então você ganha uma convicção emocional e vai fazer aquilo. A segunda dica, que é do Ostrom, é o seguinte: para as instituições funcionarem, as pessoas têm que acreditar nas instituições. E talvez esse seja o grande dilema e a disfuncionalidade da democracia brasileira, né? Um número grande dos entes institucionais, ou um número considerável de entes institucionais com peso, não acreditam tanto na lógica das instituições. Isso gera dificuldades, tá? Mas eu vou deixar... Depois eu vou recortar, né, o título, o nome do autor, tudo bonitinho, e coloco no Stories para vocês, tá bom? E aí tem mais um comentário aqui. Exatamente, nesse minuto ele passa a ser alvo de processo de impeachment. Ele constrói o cenário perfeito de que estão todos contra mim porque eu sou maior que o sistema. Isso é uma força também. E aí vem uma nova pergunta, né? Pois é, sobre os militares, essa falta de posicionamento mais firme me incomoda. Ao mesmo tempo que eles falam em não ter solução fora da Constituição, também não tem uma fala tão concisa. Então, esse é um dilema de quem está na instituição, né? E tem um outro problema para os militares. A gente tem que lembrar o seguinte: os militares são constitucionalmente subordinados ao presidente da República. Então, uma fala pública de um militar que está investido em patente e que seja, por exemplo, agressiva ou interpretada como fora do escopo prático, analítico, do sensato, pode ser interpretada como insubordinação, tá? Os militares estão presos numa questão que é a hierarquia. E essa questão da hierarquia torna a interpretação da posição deles diante desse dilema que a gente vive muito mais difícil, né? O que a gente tem visto, e aí nesse aspecto eu acho que é bastante importante ter calma e muita frieza, e eu sei que até pelos componentes históricos que envolvem o Brasil, o papel dos militares em vários momentos políticos, tem muita informação abundante e tem muitos traumas emocionais. Mas é importante entender que nesse momento, a partir de uma análise fria e equilibrada dos fatos, os militares têm feito o que eles devem fazer, que é não se meter no jogo político. E aí vem um ponto importante: os membros do governo Bolsonaro, que são egressos das Forças Armadas, não falam mais pelas Forças Armadas institucionalmente, porque eles estão na reserva, né? Braga Neto, Ramos, Helena, esse pessoal está todo na reserva. O que nós sabemos que aconteceu semanas atrás é que um grupo de militares dialogou com as presidências, com o presidente da Câmara, e disse que o papel dos militares é de honrar a Constituição. E aí isso alimenta, em termos de análise, a percepção de que o Bolsonaro sabe que não tem apoio militar para fazer um golpe, por isso que ele não fala abertamente, mas ele deixa a militância falar, né? E de outro lado, o Congresso sabe que ainda não tem apoio popular e consenso político para fazer o impeachment, então por isso não se reage. Mas, de fato, a ideia do Bolsonaro, né, a ideia do seu grupo político, melhor dizendo, eu não acho que é uma ideia particular de um indivíduo, é uma ideia de um grupo político. A ideia do grupo político, de fato, é ir forçando a corda para tentar antecipar acontecimentos. E aí o que eu estou dizendo antecipar acontecimentos? É testar o outro lado para que o outro lado tome uma decisão precipitada. Porque à medida que o outro lado tome uma decisão precipitada, é tudo que ele deseja. Imagina a abertura de um processo de impeachment sem consenso político, né? Imagina a abertura de um processo de impeachment quando o presidente da Câmara está no último ano do seu mandato. Imagina um processo de impeachment em meio à pandemia. Não há condição alguma de fazer essas ações, né? Não há elementos práticos para que se fale sobre isso. E aí vamos pegar as falas, vamos lá, análise do discurso. O presidente da Câmara, todas as vezes que perguntam para o presidente da Câmara
sobre impeachment, a resposta dele é direta. E aí vem, gente, vamos tentar desfazer das emoções. O foco da questão acerca da estabilidade institucional, nesse momento, não está nos militares. Está na relação executivo-legislativo. E especificamente na vontade do presidente da Câmara de acolher algum tipo de pedido de impeachment. E aí todas as vezes que é perguntado, ao entender que não há condições de consenso político de um lado e não há condições de degradação de popularidade de outro, o presidente da Câmara diz o quê? Eu não vejo espaço para isso, eu não quero trabalhar com essa hipótese e eu quero resolver o problema imediato. O problema imediato é a pandemia. Entende? Esse processo significa dizer que todas as ações derivadas do presidente da Câmara são as melhores ações possíveis? Não, ele também vai errar. Mesmo porque ele também tem emoções envolvidas no jogo, né? Vamos falar, por exemplo, do PLP 35, que talvez entre em pauta aí, e que envolve empréstimo compulsório. O governo pegar empréstimo compulsório das empresas, quer dizer, pegar dinheiro das empresas é uma decisão ruim, né? Ou vamos falar, por exemplo, da questão que envolve a MP 905, que é a verde e amarela, que é de tirar direitos trabalhistas para, teoricamente, aumentar mais empregos. Só que você vai tirar direito trabalhista no meio de uma pandemia? Complexo, né? Então, o que nós temos hoje, assim, até para responder uma pergunta aqui, duas perguntas, na verdade, né? A primeira era, falta instrumento legal para retirar o presidente do cargo? Não falta instrumento legal, não. A Constituição define o processo, tá, Leonan? E a segunda é, o senhor acha que existe possibilidade real de um impeachment? Eu te diria que, muito claramente, nesse exato momento, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque não é a hora, né? E aí tem uma lição muito importante que o professor Paulo Kramer... ele tem uma frase que eu já usei aqui em uma live uma vez. Ele diz o seguinte, o executivo fala muito alto, né, e fere o legislativo várias vezes, mas o legislativo não tem pressa para se vingar. O legislativo se vinga devagar, o legislativo se vinga homeopaticamente. Vamos lembrar, gente, se vocês não se lembram, aí eu vou fazer uma breve retrospectiva. Vamos lembrar do processo de impeachment da Dilma. Quanto tempo a Dilma sangrou da abertura do processo até a finalização? Eduardo Cunha fez a Dilma sangrar 1 ano. 1 ano. Isso quer dizer, o país ficou 1 ano, né, sangrando. Eu adoro essa frase também, gente. Minha única tristeza é que ela não é minha, né? Mas, enfim, como é do Kramer, eu tenho que dar crédito, né? A César do que é de César. O que a gente tem? O legislativo fez a presidente Dilma sangrar 1 ano. Vocês acham mesmo que há pressa nesse processo por parte do legislativo? Não há. Não há pressa, né? Por quê? Porque não há condições. E aí vamos lembrar, gente. Impeachment não é processo jurídico. Pessoal do direito que está aí na live, me perdoem, não é desrespeito à profissão de vocês, ao caminho de vocês, tá? Nas letras jurídicas, mas assim, desculpa, mas impeachment não tem nada a ver com o judiciário. Nada. Impeachment é processo político. O presidente tem que se mostrar incapaz de resolver um problema, né? O presidente tem que perder apoio popular, gravemente, e o presidente tem que perder apoio político institucional. Esses 3 elementos dão ao legislativo a possibilidade de escolher qualquer coisa e dizer, isso é crime de responsabilidade, né? Qual foi o elemento que fez o Collor cair, gente? Uma Brasília velha, né? Se você é novo, vai no Google e procura carro Brasília, você vai ver lá uma Brasília derrubou o presidente Collor,
né? Quando você pega a Dilma, porque ela assinou um decreto, crime de responsabilidade. Não, gente, não. Dilma foi incapaz com seu núcleo decisório de estabelecer uma relação minimamente eficaz com o legislativo. E no meio do contexto da Lava Jato, os caras falaram, vamos pegar alguém de boi de piranha, joga a Dilma. Né? Hoje, ainda... E aí, por que eu estou falando ainda? Não é porque eu espero ou torço por impeachment, não é nada disso, tá? Em termos de democracia, o impeachment é péssimo, né? Fiat Elba, né? Não era uma Brasília, era um Fiat Elba. Brasília é do Mamonas Assassinas, né? Obrigado aí pela dica. Não vou editar, não. Vai ficar com equívoco mesmo no YouTube. O que acontece? Hoje não existem as condições. E aí vamos lembrar, a política é muito dinâmica. Essas condições podem surgir? Podem. Essas condições podem não surgir? Podem não surgir, né? Na minha percepção, o Bolsonaro passou pelo momento mais complexo da crise já, da pandemia. O momento mais complexo da pandemia foi o momento em que o embate entre ele e o Mandetta chegou no teto, né? Esse momento já passou. Agora é ver para onde vai, né? Isso está diminuído. Em termos internos, o governo está pacificado em termos de narrativa. O novo ministro fala exatamente o que o Bolsonaro quer que ele fale, né? E aí tem uma pergunta. Professor, quanto à disputa de retórica, quem possui mais condições de cooptar atores sociais, legislativo ou executivo? Eu creio que tem uma vantagem do executivo, tá, meu velho? Porque no executivo você concentra tudo na figura do presidente da República, né? E no legislativo você tem duas casas, e aí gera um outro problema, que é, à medida que o Rodrigo Maia se destaca muito, como você não tem ainda um ambiente de consenso para esse enfrentamento, o Davi Alcolumbre faz uma espécie de freio de mão, né? Ele é uma espécie de freio pneumático ao avanço do legislativo, porque tem uma rivalidade entre senadores e deputados, né? Essa rivalidade é clara para mim hoje, né? Então, e o Alcolumbre entende que é melhor para ele, do ponto de vista político, fazer um balanço em que ele é uma espécie de ponte entre o Maia e o Bolsonaro, do que ter uma posição como a do Rodrigo Maia, mesmo porque essa posição de enfrentamento ao Bolsonaro já está ocupada pelo Rodrigo Maia em termos narrativos, né? Então hoje me parece que o executivo tem mais condições, né? Eu concordo que há um nível de coordenação, mas ainda há um nível de ciumeira. Tem uma certa ciumeira, né? Algumas vezes o protagonismo da Câmara gera algumas dificuldades em termos de avanço de situações. Por exemplo, o Senado, mais de uma vez, durante a pandemia, já se queixou que iniciativas da Câmara, os deputados pressionam para que iniciativas que saem da Câmara sejam aprovadas rapidamente no Senado. Elas têm sido aprovadas rapidamente, mas, de outro lado, o Senado se queixa que os deputados não têm aprovado ações do Senado de maneira rápida, né? Como, por exemplo, a expansão do benefício de R$600 para outros grupos, que foi iniciativa do Senado, e a Câmara ficou segurando um tempinho, né? Vamos lá, gente, chegamos a 43 minutos de live. Eu vou responder essas duas últimas perguntas que estão aqui na minha tela, e aí a gente encerra, tá bom? A obrigatoriedade de apresentar o resultado dos exames de Covid do presidente não será um novo momento decisivo? Pergunta em relação a ele já ter passado pelo momento decisivo durante a pandemia. Então, a Câmara deu 30 dias para ele apresentar o exame, né? Eu não sei o que vai acontecer, sinceramente. Não sei se vai apresentar. Não. Pode não apresentar. Vamos ver, acho que eles vão analisar o processo aí. E se apresentar também, aí a gente volta num ponto que foi discutido lá no início da live. O presidente já mostrou que tem uma elasticidade retórica suficientemente forte para dizer: então, peguei, e daí? Peguei porque eu vou pro meio do povo, eu tenho coragem de fazer isso, as outras pessoas não têm, né? Ele vai encontrar uma saída narrativa. Esse é um ponto. Segunda aí, o que a oposição e sociedade civil podem fazer para Bolsonaro perder força política, professor? Eu creio que no caso das oposições, Paula, o desafio é construir uma narrativa, né? A oposição não tem discurso. Vamos pegar, por exemplo, o principal partido de oposição, né, que é o Partido dos Trabalhadores. Depois que passou, qual era o discurso do Partido dos Trabalhadores? Lula livre, o Lula tá livre. Relativamente livre, mas tá livre aí, não tem discurso.
né? Vai partir para o confronto? O confronto é tudo que o Bolsonaro quer. Então, tem essa dificuldade, tá? Aí vem mais um comentário aqui. Maia tem muito peso hoje, né? Ele faz peso gravitacional, apesar do presidente do Poder Legislativo ser Alcolumbre. Sim, esse é um fenômeno muito, muito interessante. Maia pacificou a Câmara dos Deputados em um nível tão forte que ele tem mais poder gravitacional que o presidente, que o líder do Legislativo, que é o presidente do Congresso Nacional, que é o senador Davi Alcolumbre. E aí vem, aprovar pautas bombas é a forma mais poderosa de sangrar o governo? Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. E aí eu creio que a última pergunta é respondida pela penúltima, né? Do que Bolsonaro critica Maia? O Bolsonaro diz, né? O que acontece? Com a saída do Mandetta, o Bolsonaro passou a verbalizar as preocupações do Guedes, do ponto de vista fiscal e econômico. Então ele acha que o pacote de bondades aprovado pela Câmara, os benefícios, socorro a vários setores, são, na verdade, uma bomba relógio que vai arrebentar o executivo e as contas públicas no médio e longo prazo. Tá? Gente, vamos lá. 51 minutos de live. Eu queria agradecer. Foi um papo muito, muito instigante, muito, muito desafiador. Eu espero ter respondido todas as perguntas, tentei fazer o meu melhor. Mas sempre aqui o nosso esforço também é para que a gente saia um pouquinho do impacto emocional que lá fora está jogando em cima da gente e consiga fazer a análise mais crítica e centrada possível, né? Como eu estava conversando com meu amigo Guinter, que está aí assistindo no fim de semana, a gente sabe que a imparcialidade é um sonho difícil de alcançar. Mas o nosso esforço aqui é de fazer sempre a análise mais imparcial possível. Nossa, Portanova, obrigado por você ter chegado aí. Chegou tarde, infelizmente, meu velho. Vem aí amanhã, meio-dia, tá bom? Vamos conversar mais. Obrigado a todas as pessoas que estão aqui presentes. É um prazer enorme estar com vocês. Daqui a pouquinho esse vídeo estará, melhor dizendo, daqui a pouquinho esse vídeo estará no YouTube. E eu convido vocês a conversarem comigo amanhã, ao meio-dia. Né? A gente está fazendo essas lives de segunda a sexta ao meio-dia sempre. Depois a gente coloca no YouTube. E se vocês puderem, por favor, divulgar, dar aquele coraçãozinho aqui, enviar para os amigos de vocês, seguirem o Creomar no Instagram, seguirem o Creomar no Twitter. Né? Eu tenho uma página no Facebook também. Seguirem a Dharma no Instagram, seguirem a Dharma no Twitter. Esse é o nosso esforço, tá? Obrigado demais. Nossa, gente, amigos muito queridos aqui presentes. Estou ficando emocionado. Suelma, beijão. Isa, beijão. Elisa, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo. Ana Paula, realmente, Carol, gente que eu não vejo há um tempão. Léo, obrigado por estarem aqui. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pelas pessoas que eu ainda não conheço pessoalmente que estão aqui. Espero um dia conhecer vocês, tá bom? Abração. Fiquem com Deus. Fiquem bem. Lavem as mãos. Cuidem dos idosos, se puderem fiquem em casa e lembrem-se, análise não é conversa de bar. Beijo, tchau, tchau.